Bem, pessoal, hoje nós vamos ver aí outro transtorno, que é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno, assim como os que a gente viu, né, que foram o toque e os transtornos puerperais, né, eles estão aí classificados no CID com a letra F, certo? O TEPT, ele adentra nos transtornos de ansiedade, assim como o TOC, que nós já vimos. Tá? A princípio, esse transtorno de estresse pós-traumático, ele pode ser ocasionado por fatores naturais e por fatores acidentais. Tá? Por ser um tipo de transtorno de ansiedade, a pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, ele terá, tá, a ansiedade sempre elevada. Então, ele sempre terá ansiedade. E todos aqueles sintomas que nós vimos lá no toque, né? Ele tem sempre medos, angústias, ansiedade exagerada, ele somatiza problemas, ele tem a musculatura enrijecida, tá? Só que quando ele é apresentado quando ele enfrenta um estresse traumático, essa ansiedade ela tende a aumentar. Exemplo, como eu falei para vocês, nós temos os naturais. Pessoas que moram nesses países onde tem terremotos, maremotos, tá? Então, além da ansiedade patológica, quando eles são expostos a esse evento natural, porque é da própria natureza, tá? Eles ficam mais ansiosos. Eles têm crises de TEPT, eles têm crises de estresse pós-traumático, tá? E existem os acidentais, como, por exemplo, a pessoa sofreu um assalto, então ela já é ansiosa, ela já apresenta uma ansiedade patológica. Quando ela é exposta a um assalto, então esse estresse ele tende a piorar. Ou pode ser da seguinte maneira: a pessoa ela não tem nenhum estresse. Desculpe, a pessoa não tem nenhuma ansiedade. Ela é normal. Só que ela passou por um assalto. Ela foi assaltada. E daí, devido a esse assalto, ela começou a apresentar uma ansiedade patológica. E devido a esse assalto, ela agora apresenta medos excessivos, ela apresenta crises de ansiedade, muitas vezes ela pode apresentar isolamento e talvez ela nem consiga voltar ao trabalho ou desenvolver sua rotina, sua vida normal, devido ao trauma que ela passou no assalto, tá? Então, tem pessoas que já apresentam transtornos de ansiedade, ansiedade patológica, e daí, devido ao trauma, elas desenvolvem o TEPT, desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Tem pessoas que não apresentam ansiedade patológica e que, devido a algo traumático que aconteceu em sua vida, elas desenvolvem o TEPT, certo? Nós já tivemos um paciente que era funcionário, que era realmente funcionário dos Correios em Fortaleza. E ele sofreu sucessivos assaltos lá dentro do Correio. E no último assalto, ele passou 24 horas com a arma na cabeça.
E ele já apresentava ansiedade patológica devido aos outros assaltos que ele foi acometido. Só que esse último, ele desenvolveu o TEPT. E daí ele teve que, né, se aposentar, receber o benefício, né, da aposentadoria, porque ele não conseguiu mais desenvolver a atividade. Na realidade, ele nem conseguia mais voltar ao correio, ver um correio, tá? Então, devido ao trauma, ele veio para o interior e veio também fazer terapia, né, que a gente chama um tipo de terapia específica, nesse caso de TEPT, que é a terapia de enfrentamento, que é onde muitas vezes o paciente ele tem que enfrentar o seu próprio trauma, ok? Vamos seguir aí que a gente vai falando mais um pouquinho. Então, o TEPT, o indivíduo deve ter vivenciado, testemunhado ou se deparado de alguma outra maneira com um evento que envolva morte real ou ameaça, assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, tá? Muitas vezes os homens, né, que vivenciaram a guerra, eles desenvolveram, né? Há relatos de que eles desenvolveram TEPT quando voltaram da guerra, né? Escutavam os bombardeios que eles presenciaram lá, tá? Profissionais de saúde que trabalham aí diretamente com os primeiros socorros, alguns deles também têm uma facilidade maior de desenvolver TEPT. Por quê? Porque eles vivenciam, né, traumas de outras pessoas, e isso traz para eles a somatização daquelas imagens, né, das pessoas sofrendo, de muitas vezes eles tentarem socorrer, né, algumas vezes eles tentarem socorrer e não conseguirem, tá? Então, é a questão, né, de eles participarem de um trauma que não são deles, mas que eles estão tentando salvar a vida daquela pessoa. Isso acaba desenvolvendo um estresse para eles mesmos, tá? Então, alguns deles, né, a gente escuta relatos, né, de que eles desenvolveram o TEPT devido à sua profissão. O TEPT envolve a exposição a eventos traumáticos que podem acontecer por vivência direta, testemunhando-se o evento acontecer com outra pessoa, tomando-se conhecimento de trauma violento ou acidente que aconteceu com um amigo próximo ou parente, sendo exposto de forma repetida ou extrema a elementos aversivos de um evento traumático. Um profissional de salvamento coletando partes de corpos de vítimas. Tá? Então, veja que essa exposição, tá? Muitas vezes as pessoas são expostas a alguns desses eventos aí, desses acontecimentos aí, e isso não acontece de primeira vez. Mas, às vezes, a repetição desses eventos, a repetição desses traumas, muitas vezes fazem com que essa pessoa venha a desenvolver o TEPT, né? Um exemplo, nós temos aí a pessoa do correio, né? Ele passou, se eu não me engano, foi por 3 ou 4 assaltos. Então, o último, tá? Ele realmente desenvolveu o TEPT, certo? E essa questão dos socorristas, né, eles são expostos quase sempre, né, a esse sofrimento, a ver o sofrimento do outro, a algumas vezes não conseguir salvar a vida do outro, a recolher realmente os corpos, porque eles não chegaram a tempo, porque, né, tudo foi imediato, tá?
E isso vem somatizando esses eventos, esses traumas, e ele fica mais predisposto a desenvolver aí o TEP. A mesma coisa ocorre, né, com as pessoas que moram nesses países aí, que tem maremotos, terremotos. Então, eles são tão... eles vivenciam tanto esses eventos, muitas vezes perdem suas casas, muitas vezes perdem pessoas, né, da própria família, tá? E daí, a somatização desses eventos pode ser que a pessoa desenvolva o TEP, ok? Os sintomas, reviver a situação, né, que é o flashback, que é aquilo que nós já falamos quando a gente viu memória, né, quando a nossa memória ela fica vivenciando aquele evento, aquele trauma, certo? Então, aquilo ajuda com que a pessoa desenvolva o transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando você passa por essa mesma situação, uma, duas, repetidas vezes, a mente ainda está lá passando as informações do consciente para o inconsciente. Tá? Então, muitas vezes, os pensamentos do último trauma, da última situação em que isso foi vivenciado, ainda está lá na nossa mente. Nós ainda estamos tendo esse flashback. Tá? Nós ainda estamos com esses pensamentos. A questão da evitação, tá? A pessoa que vivencia isso, muitas vezes ela evita o local, ela evita a pessoa, ela evita a situação, tá? Ela não consegue mais desenvolver o trabalho lá nos primeiros socorros, né? No salvamento, tá? No primeiro socorro, não, no pronto-socorro, né? Lá no salvamento, tá certo? E daí ela evita ser exposta àquela situação, tá? Foi o que aconteceu com essa pessoa. Ele não conseguiu mais voltar ao correio, tá? Então, ele, né, já estava perto de se aposentar, antecipou aí umas documentações, e daí ele conseguiu realmente se aposentar, antecipou aí, tá? Por quê? Porque ele não conseguia nem passar em frente a nenhum correio. Não era só o que ele trabalhava. A nenhum ele conseguia passar, tá? Passar na frente. Alterações negativas em cognições e no humor, dificuldade de memória, sentir-se distanciado, crenças negativas e persistentes, tá? Às vezes, a pessoa ela começa até a se isolar, tá? O isolamento, ele traz, né, ele é desenvolvido devido a esse medo do contato, de ver a essa evitação, ok? E daí, pessoal, como comorbidade do TEP, nós temos aí o desenvolvimento da depressão, tá? Onde o paciente com um transtorno de estresse pós-traumático, ele pode desenvolver aí uma depressão grave. E a hiperexcitação, certo? Ele não tem vontade, muitas vezes, de fazer mais nada. É como se ele quisesse abandonar tudo, tudo que ele fazia antes, e agora se voltar para ele mesmo. Vamos ver cada um dos sintomas aí. Reviver a situação. Memórias do trauma podem inundar a consciência repetidas vezes, sem aviso, parecendo viver do nada, ou vir do nada. Sem fatores desencadeantes ou gatilhos, estímulos de medo que às vezes que as provoquem. Também pode ocorrer recordações intrusivas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados aos temas em questão. Diante de gatilhos ao evento traumático real ou simbólico, as pessoas podem apresentar reações psicológicas intensas, pavor, aversão, depressão ou respostas fisiológicas, taquicardia e sudorese, tá? Então, a princípio, né, a pessoa ela fica tendo esse flashback,
tanto nas recordações quando estão acordados, quanto fragmentos durante o sono, tá? Isso muitas vezes o impede de dormir, tá? Isso causa distúrbios do sono, ok? E além desses sentimentos psicológicos, o paciente também vai apresentar sintomas físicos, taquicardia, tremores, sudorese, dispneia, certo? Então, é sensação de sufocamento, ok? Ele não vai ligar muitas vezes para ele mesmo, tá? Também vem a questão do isolamento, tudo enquanto ele estiver revivendo a situação. Os flashbacks, como nós escutamos aí. Com relação à evitação, né, que nós já falamos, refletem a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma. O indivíduo pode evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que o lembrem, ou pode acabar se esquecendo de aspectos importantes do trauma. Tá? Então, ele vai usar todas as maneiras de evitar, lembrar, né, de evitar situações, de evitar passar na frente de onde aconteceu o trauma, de evitar coisas que estão relacionadas ao trauma. É como se ele estivesse tentando levar as informações que o deixam triste, as recordações dos traumas, do consciente para o inconsciente. Alterações cognitivas e no humor. Crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros ou a vida em geral. Exemplo, nunca vou ter um relacionamento normal. Nenhum lugar é 100% seguro. Pode ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as razões do trauma ou suas consequências. Okay? Então, aqui, o paciente ele vai desenvolver pensamentos negativos. Entra aí justamente a questão da comorbidade, que seria a depressão, tá? É uma das comorbidades. Por quê? Porque o paciente, ele vai, né, se sentir inseguro, ele não vai muitas vezes cuidar dele mesmo, porque o medo está muitas vezes tomando de conta. Então, ele não vai mais participar de grupos, talvez ele não saia mais de casa, tá? Ele talvez desconfie, né, dependendo do evento, né? Ele desconfie de quem faz sua própria comida, tá? Cria na sua mente paranoias, tá? Delírios de paranoide, delírios paranoides, delírios de perseguição, ok? Por isso que mexe aí com o cognitivo. E a questão da hiperexcitação, a pessoa pode apresentar-se um estado constante de luta ou fuga. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtorno de sono, menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados, ok? Logicamente que isso vai depender do trauma, mas ela vai se esquivar, que é como se ela só acreditasse nela mesma, né? É como se ela tem que estar sempre se defendendo para que aquele trauma, para que aquele evento não ocorra novamente. Daí nós temos o diagnóstico, tá? Os critérios diagnósticos, eles vão para a questão da sintomatologia, certo? Nos eventos estressores, nós vamos diagnosticar através de quê? Quando o paciente vivencia diretamente o trauma. O trauma foi com ele, o evento foi com ele mesmo. Testemunha com outra pessoa.
ele sabe de um amigo ou de um familiar que aconteceu e ser exposto de uma forma repetida ou extrema, tá? Então, o evento foi com ele mesmo, desenvolveu trauma. Ele soube que isso aconteceu com um amigo, ele temeu pelo amigo e desenvolveu o trauma. Ele vivenciou, ele estava presente quando isso aconteceu com alguém conhecido. Ele foi testemunha, tá? Isso trouxe trauma, certo? E isso aconteceu diversas vezes. A questão do trauma repetidas vezes. Outro critério diagnóstico é com relação às revivências, que são os flashbacks. O paciente ele fica revivendo isso, por quanto tempo ele está assim, tá? Então, lembranças intrusivas, recorrentes e involuntárias, que são aquelas lembranças que estão lá na mente do paciente e as fazem sofrer demais, porque ele lembra de detalhes, porque ele muitas vezes, várias vezes no dia, ele fica relembrando como foi, tá? Sonhos angustiantes, que a gente viu que esses pensamentos, eles estão presentes no sono, tá? E daí, muitas vezes causando distúrbio do sono, os flashbacks, né? Sofrimento psicológico intenso e prolongado, porque muitas vezes o paciente, ao pensar, ele chora, aumenta o medo, aumenta a ansiedade, apresenta os sintomas físicos, taquicardia, tremores, sudorese, tá? Que são as reações aí fisiológicas. Também com relação ao diagnóstico, nós temos a evitação, que é a evitação ou esforço para evitar de recordar aquela situação, por mais que o paciente se esforce, mas a gente sabe que tem a questão tempo, né? Quando a gente viu memória, a gente sabe que tem a questão tempo, para que esses pensamentos saiam do consciente e vão para o inconsciente totalmente, tá? E as alterações negativas na cognição e no humor, né? Incapacidade de recordar aspectos importantes, crença e expectativas negativas a respeito de si mesmo, quando ele diz que nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa, não vai mais conseguir sair de casa, não vai mais conseguir realizar determinadas, né, atividades, estado emocional negativo persistente, interesse e participação negativas, sentimento de distanciamento dos outros, que seria aí o isolamento, e incapacidade de sentir emoções positivas. Daí a questão da comorbidade ser a depressão, tá? Depressão gravíssima, gravíssima, onde o paciente ele perde o estímulo pela vida, tá? Ele, na mente dele, ele não vai mais conseguir viver bem, e daí ele vai se isolando, ele vai se distanciando, vai deixando de cuidar dele mesmo, tá? Não liga mais para a aparência, não liga mais para a higiene, daí vem os pensamentos de morte. Alterações marcantes na excitação e na reatividade, comportamento irritadiço ou surto de raiva, comportamento imprudente ou destrutivo, hipervigilância, problemas de concentração e perturbação do sono. Com relação a essa perturbação, ela pode durar mais de um mês, causa sofrimento clínico significativo e prejuízo social, também as perturbações fisiológicas. Então, o que quer dizer tudo isso? Que o paciente, devido à hiperexcitação, né, quando ele vê todo o ambiente, né, vê se não tem nenhum perigo com relação ao ambiente, tá? E daí ele se concentra em determinadas situações, que entra aí a hipervigília, tá? Mas veja que a sua concentração ela está prejudicada devido à ansiedade, devido aos medos,
Então, daí os conflitos com relação ao emocional que esse paciente vem a desenvolver, certo? E daí vem as perturbações físicas e psicológicas, desenvolvendo aí o isolamento. Então, tudo isso serve como diagnóstico para o TEPT, ok? Como tratamento, considerando que o transtorno de primeira linha para o TEPT, em geral, é a psicoterapia, esta é sempre preferível, mas nem sempre disponível. E há casos em que a gravidade dos sintomas impõe o tratamento medicamentoso, tá? Então, quanto mais a pessoa vivenciar o trauma, né? Vivenciar os flashbacks, desenvolver pensamentos negativos, a questão do isolamento social, a questão de não confiar mais em ninguém, a concentração prejudicada. Então, a gente sabe que, nesses casos, a psicoterapia sozinha ela não irá fazer efeito, tá? Por quê? Porque o paciente pode desenvolver aí uma depressão. Porém, quando esses sintomas aí não são tão intensos e o paciente ele busca uma ajuda, ele sente que com a ajuda psicológica, com a terapia, ele vai melhorar, então a própria terapia muitas vezes ajuda sozinha, tá? Ajuda fazendo com que os pensamentos do consciente vão para o inconsciente, ok? Dentro das terapias desenvolvidas aí no TEP, nós temos a terapia da exposição, quando o paciente ele vai ser exposto ao local, à situação do seu trauma, tá? E daí ele vai sentir se ele consegue ou não essa exposição, ok? Então, é uma terapia que demanda muito tempo, tá? O paciente, ele realmente, ele tem que se doar à terapia. Muitas vezes, na terapia, ele tem que escrever os seus sentimentos, tipo um diário, certo? Onde o terapeuta, juntamente com ele, vai analisar esse sofrimento, vai analisar o trauma, tá? Que esse paciente ainda está desenvolvendo, ok? Tranquilo, pessoal, com relação ao TEPT?